Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Estamos examinando o perfil da crise econômica do sistema capitalista global, que estourou lá em 2008 e persiste até hoje. Nossa convidada é a economista Maria de Lourdes Mollo, professora da Faculdade de Economia da Universidade de Brasília, especialista em economia política. Participa do programa o jornalista Paulo Acrisio. Professora, a senhora estava desenvolvendo um raciocínio muito instigante, né? E o Paulo até queria trazer o papel das agências de... Onde estavam, no dia 14 de setembro, véspera da crise, onde estavam essas agências que julgam, dão nota A, 3 As para o país e que agora estão querendo rebaixar o Brasil? Onde estavam essas agências? Exatamente. Essas agências, elas não deveriam, na minha opinião, serem olhadas durante muito e muito tempo, porque mostrou que nada daquilo que elas estão dizendo é verdadeiro, porque não conseguiram prever nada disso. No fundo, essas agências, o que elas fazem é dar notas para aquelas pessoas que querem ganhar especulativamente no mercado. Isso é um conluio. Então, eu não sei se é um conluio, porque não se chama assim. Isso é legítimo dentro da lógica de mercado. Mas, na verdade, quando elas dizem que o Brasil, por exemplo, está se comportando mal, porque está deixando com que os estados possam trabalhar, já que arrumaram a dívida que não estava deixando o Estado ter nenhum papel, elas estão querendo que o Estado saia e que, de novo, a desregulamentação financeira e o mercado deem as cartas, porque o mercado vai beneficiar, de fato, os capitais que vão entrar para ganhar especulativamente. Só que o Brasil não está precisando de ganhos especulativos, assim como não se estava precisando de ganhos especulativos na época da crise. Então, é bastante discutível esse olhar absolutamente acrítico para o que dizem as agências de rating. Queiramos ou não, infelizmente, elas têm uma influência com certeza, elas têm uma influência no mercado. Mas veja, os economistas, eles têm uma cisão grande com relação ao papel regulador do mercado e ao papel regulador do Estado. Todos aqueles que acham que o Estado não é um bom regulador, acham que o mercado o é e acham que aí todas as pessoas, as iniciativas privadas dentro do mercado levarão necessariamente ao equilíbrio e ao pleno emprego, com um pouco mais ou um pouco menos de tempo. Ao nirvana do capital. Exatamente. Aí a regulação estatal é ou desnecessária ou nociva, porque eles acham que o papel do Estado é só controlar a moeda e ele tem que controlar mesmo porque o Estado é visto como tendo um viés inflacionário. Enfim, eu não vou entrar em termos teóricos, mas é essa a teoria dominante. Do outro lado, a gente tem as teorias que acham que o Estado tem sim um papel, alguns confiam mais numa solução mais definitiva, como é o caso dos keynesianos, outros, como os marxistas, acham que tem um papel, mas não acreditam que esse seja um papel que, de fato, tire todos os problemas, porque os problemas são do capitalismo, mas ele tem um papel. E, por outro lado, ele pode suavizar uma situação de crise, sem dúvida nenhuma, mas ele tem um papel permanente. Esse papel permanente, dentro do neoliberalismo, ele ficou absolutamente constrangido, inibido em função do neoliberalismo. Então, você não tem um estado bem-estar grande, você não tem o tal colchão do qual a gente estava falando. Por outro lado, você não tem um papel fiscalizador do Estado e, portanto, você pode ter essas alavancagens todas e essas inovações financeiras todas, e foram essas inovações financeiras, e foi esse mercado que eles consideravam que era o mais eficiente porque os preços eram mais flexíveis, o que fez ruir, o que ruiu no momento de crise, o que desencadeou a crise. Agora, então, a briga continua. Ainda tocando no tema do papel das agências de rating, essas que dão notas aos estados e às políticas econômicas dos estados, embora a senhora talvez tenha achado muito forte o termo conluio, eu queria chamar a atenção pelo outro lado de olhar a questão, que é o seguinte: se houve a desregulamentação, a flexibilização, se não havia o papel fiscalizador do Estado rigoroso como era antes, evidentemente o papel dessas agências, né, dando notas, num mundo em que a especulação prepondera,
O papel delas é extremamente perigoso, assim, Com no certeza. sentido, porque ela pode Com causar certeza. um mal Com tremendo, certeza. já que não há mecanismo de controle. E na época, e quando a crise estourou, elas foram muito criticadas. Só que o mercado já se recompôs e já começa de novo a funcionar para pressionar ou disciplinar os estados, no sentido de fazer com que os estados ajam conforme o mercado acha que ele deve agir. É exatamente isso. Quer dizer, olha, quando eu era estudante de graduação, a gente aprendia, porque a dominação era uma dominação keynesiana, que o Estado disciplinava o mercado. Mas hoje, os meus alunos, não no meu curso, na minha disciplina, mas na maior parte das disciplinas de economia, ele aprende que o mercado é que tem que disciplinar o Estado, e para isso que você liberaliza. Então, são visões econômicas diferentes que, de alguma maneira, conduziram o mundo. Conduziram o mundo no pós-guerra e estão conduzindo o mundo hoje. Essa crise de hoje é uma crise dessa fase de disciplina neoliberal sobre o Estado, que, leia-se, não significa que o Estado desapareceu, porque o Estado compartilha disso, claro. Ele é conivente com isso e ele ajuda isso. Entre os títulos que foram para o mercado financeiro e que, de alguma maneira, solidificaram a hegemonia financeira, foram os títulos públicos. Então, eles são coniventes, mas eles não têm um papel regulador. Agora, o Estado pode ser atuante para favorecer a especulação também. Também, lógico. Depende de como ele faça. Depende da política que ele fizer, ou dele entregar mais ou menos poder ao mercado. O Estado está lá. Ele pode ser mais ou menos conivente com as vantagens que o neoliberalismo quer proporcionar para um determinado conjunto de participantes. Quando houve a crise de 1929 da Bolsa de Nova York, seguiu-se o investimento no welfare state, se não me engano, no governo Roosevelt, que criou um colchão, como a senhora mesmo usou. O New Deal. O New Deal, ou seja, que houve um certo amparo mínimo para que as pessoas não ficassem na miséria, pudessem depois se recuperar, e houve um outro processo de industrialização, criou-se emprego e renda, depois veio a Segunda Guerra Mundial, o baby boom, enfim, a história é outra, mas hoje, que saída haveria, então, já que não é possível haver de novo um welfare state, porque em alguns países já havia, na Espanha, por exemplo, sem querer atalhar aqui o seu roteiro, mas eu sou tentado a colocar esse exemplo aqui. A Espanha, em algumas situações, até por contraste àquela ditadura de direita que houve até durante o período franco, houve uma demanda de causas sociais, de benefícios sociais que, enfim, as leis trabalhistas progrediram a um determinado ponto em que até são acusadas de terem causado a debacle do capitalismo, do sistema financeiro, onde hoje 20% do desemprego, e entre os jovens isso praticamente duplica. Falta de oportunidade. Que saída haveria, então, para esses países onde já não se tem a perspectiva nem de insuflar o consumo, como nós tivemos aqui no Brasil? Talvez insuflar seja muito forte, mas estimular o consumo, porque lá eles já têm, enfim, muito mais bens de consumo do que aqui. Qual seria a saída? Você disse assim, não é possível voltar àquela... Eu não acho que não é possível voltar. Não se diz que se pode voltar no sentido de haver um papel do Estado mais efetivo, porque a ideologia neoliberal ainda permanece muito arraigada. Eu vou comentar com você uma coisa que tem muito a ver com a sua pergunta. Repare só, quando os Estados Unidos agiram para debelar a crise logo no primeiro momento, o que eles fizeram? Eles colocaram dinheiro, mas onde eles tiveram que salvar o capitalismo. Vários bancos foram salvos. Botaram nos bancos e botaram nas já empresas. Agora, em 2008. Em 2008. Na verdade, estão continuando a fazer com o quantitative easing, mas a gente chega lá. Mas olha só, na hora que você coloca esse dinheiro nos bancos e nas empresas, o que aconteceu? A insegurança com relação ao que podia acontecer era grande o suficiente para ter acontecido uma coisa que, aliás, foi até Keynes quem cantou a pedra. Se você pode colocar um monte de dinheiro na mão das pessoas quando você tem uma situação de incerteza muito forte e elas não investem
e com isso elas preferem segurar o dinheiro, a liquidez do dinheiro. E isso atrasou a solução da crise. Por que atrasou a solução da crise? Porque as pessoas que estavam endividadas com as casas nos Estados Unidos não puderam pagar suas casas. As hipotecas já de uma segunda casa. Continuaram a ficar sem poder consumir, continuaram a ficar sem poder pagar as casas e, portanto, o dinheiro não voltou para o sistema bancário, não saldou a dívida e a economia continuou travada. Por que eles não deram o dinheiro para que as pessoas pagassem a casa de forma mais fácil, tão fácil quanto o dinheiro que fluiu para o sistema bancário? Elas teriam pago as casas, elas teriam pago aos bancos, os bancos teriam ficado melhor, entre aspas, mais animados, mais otimistas com o ambiente, porque você estava tendo consumo e você estava tendo o aumento da lucratividade das empresas que começaram a vender, os próprios empresários poderiam estar estimulados, você poderia ter saído melhor da crise. Por que não fez isso? Não fez isso porque a gente está com uma dominação ainda muito grande das políticas neoliberais. É isso que lhe faz, não estou lhe criticando, porque isso é o que passa na mídia maior de maneira dominante. Isso não se pode conceber no mundo neoliberal. O que você está fazendo com a Europa? Você está exigindo que a Europa faça um sacrifício colossal para que ela se adeque àqueles coeficientes. O receituário, que foi o receituário da União Monetária, quando você estava numa situação completamente diferente. Se você vê as coisas que o Krugman, que é do mainstream, que é da visão dominante, está escrevendo, ele está alertando para isso. Ele está dizendo assim, olha, numa situação como essa, você pedir austeridade é pedir para você não sair nunca mais. Porque você não emprega. Se você não emprega, as pessoas não consomem. Se as pessoas não consomem, as pessoas não investem. Não vão investir para não conseguir vender. E a economia não sai de onde está. É esse gênero de análise que significa... Do que eu estou falando? Eu estou falando, então, o Krugman, não é de política monetária injetando dinheiro como quantitative easing, porque você está numa situação de armadilha de liquidez, mas eu posso sim ter uma política fiscal ativa que possa melhorar essa situação. Eu posso dar emprego para as pessoas, por exemplo. Para combater a lógica da privatização dos ganhos e socialização dos prejuízos privados, que é o que está acontecendo, né? Pois é. Todo mundo paga pelo que alguns irresponsáveis... Exatamente. Que são quem deveria estar pagando eram os bancos. Agora, eu gostaria que a senhora comentasse o outro lado macroeconômico das soluções que estão sendo apresentadas ou impostas à Grécia. Então. Por exemplo, ali nós tivemos a intervenção maciça dos bancos centrais europeus, de tal sorte que, no caso grego em particular, praticamente a soberania do país sobre a sua própria política econômica e financeira ruiu, desapareceu. Mas o patrimônio que foi construído, porque há um patrimônio público na Grécia e tal, tem sido colocado na obrigação de ser privatizado, e essa privatização, não raro, transfere propriedade para as posições financeiras hegemônicas da Europa, que são os bancos... Os culpados pelo problema. Pela alavancagem que levou ao problema, justamente. Os grandes bancos. Exatamente. Agora, veja mais. Não é mais do mesmo? Mais do mesmo, lógico que é mais do mesmo. E é isso que está sendo criticado. E eu estou fazendo uma crítica até leve, porque eu estou fazendo uma crítica que o Krugman está fazendo. Agora, veja só, a Grécia se endividou e ficou com essa situação que agora está criando problema, não por acaso, entre outras coisas, para poder viabilizar o sucesso que a Alemanha teve na venda dos produtos. Se não fosse a Grécia, se não fosse Portugal, se não fosse a Espanha, a Alemanha não tinha vendido tudo que tinha. Se a gente for a Portugal hoje, são belíssimas as estradas. Aquelas estradas beneficiaram só a Portugal? E de onde eles compraram aquelas coisas todas se Portugal não produz aquilo ali dentro? Então, a União se sabia, aliás, as pessoas mais heterodoxas eram céticas com relação à União Monetária, na medida em que se dizia que as estruturas produtivas eram diferenciadas, e isso ia beneficiar o euro, isso ia beneficiar a Alemanha em primeiro lugar, mas também os países mais próximos, como a França, mas ia criar muito problema para os países menos desenvolvidos. E quanto dinheiro jorrou
para poder fazer aquele primeiro momento, foi ótimo. A Inglaterra não depois quis, a Noruega não quis, Exatamente. A Suécia não quis, alguns mais espertos aí não quiseram entrar no jogo. Né? No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui o papel de certas medidas heterodoxas que, no meio dessa crise toda, até tiveram um resultado bastante positivo. Continue com a gente aqui no Agenda Econômica.